Oi pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar aqui com vocês, louvando a Deus, um período de louvor, de adoração, mesmo durante essa quarentena, um pouco diferente do que se estivéssemos juntos presencialmente, mas eu quero convidar você, onde você estiver, na tua casa, junto com a tua família, a elevar o teu pensamento ao Senhor, levar os nossos corações quebrantados ao Senhor, reconhecendo a soberania e o poderio dele diante dessa situação, porque mesmo com essas circunstâncias, eu tenho certeza que Ele tem um plano para tudo isso na vida de cada um de nós. Amém? Vamos dizer que Ele é grande, grandes são os feitos dEle, Ele é um Deus poderoso, é um Deus justo. Nós queremos louvá-lo independentemente do que temos passado. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Vamos cantar sobre o nome de Jesus, porque só o nome de Jesus nos dá paz. Só o nome de Jesus tira o nosso medo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louve, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo
sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Independentemente das circunstâncias, Deus não muda. Ele continua sendo bom. Amém. Glória a Deus. Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Igreja Batista Ibirapuera, a nossa Ibira, hoje aqui já da nossa 7ª celebração online, nesse distanciamento físico que estamos vivendo, mas sem problemas, a igreja não para e como acabamos de cantar juntos aí com o Serginho, Deus continua sendo bom, né? E a gente vai colocar hoje até um pouco em prática aqui o finalzinho, né? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e chegar até o que não se pode ver. Hoje, seguindo a nossa série de ser surpreendidos na crise, diante da crise, a gente vai conversar sobre o tema chamado perspectiva na crise. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, a cada dia que passa no nosso Brasil, parece que a crise se agrava. Iniciou-se aí uma crise de saúde, a economia já também está sofrendo um pouco com isso, e agora também parece que a política de vez resolveu entrar em crise. Bom, diante disso tudo, uma coisa é certa, isso passará. Quando exatamente? Não sei. Mas em breve, espero e imagino que o brasileiro, como povo criativo que é, já vai estar fazendo piada disso tudo. As crises e as dificuldades, elas são cíclicas, são passageiras, são temporais. Elas não são perenes e eternas. Elas vão e voltam, elas passam. E hoje, quero convidá-lo a ver conosco o que Paulo viu de perspectiva de vida em meio à crise, ao escrever para a carta de Filipos, a carta que a gente tem conversado, estudado e refletido nesses últimos domingos. Mas não sem antes tirarmos um tempinho aqui para orarmos juntos. Convido a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e pedir a direção de Deus neste finalzinho de tarde. Ó Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua bênção, pedindo realmente que a Tua palavra encontre um solo fértil, um lugar bom para florescer, germinar, assim como o Senhor tem falado comigo. Pai, ajude-me a lembrar aquilo que estudei, ajude-me a compartilhar aquilo que realmente vem de Ti, que está de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, para falar conosco, para que a gente possa ter uma real perspectiva de vida diante dessa crise, que a gente veja o que realmente importa ver e ter como perspectiva de vida ao olharmos para o passado e ao olharmos para o presente através desse texto da carta de Filipenses. Usa-nos e abre os nossos corações para entendermos a verdade da Tua palavra. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Paulo mostrou que temos uma correta perspectiva de vida quando a gente entende que o Evangelho é algo mais importante do que a crise que cerceia, que tira a nossa própria liberdade. Paulo aqui, como a gente conversou semana passada, e nos outros encontros, ele estava preso, estava algemado, prestes a passar por um julgamento,
E olha só, ele estava cercado de notícias alarmistas que o deprimiam e que geravam talvez aí panelaços dentro da prisão. Paulo, mas diante disso, diante desses problemas todos que cercavam Paulo, ele estava focado na boa notícia de Deus, na graça de Deus, no seu amor e no propósito maior de Deus, que é o Evangelho estar livre. O Evangelho é mais importante do que uma liberdade, é mais importante do que qualquer outra coisa. E o Evangelho também é o maior presente. A gente sabe que o Evangelho é o maior presente, é a maior dádiva e doação para a humanidade. Mas agora você talvez esteja se perguntando aí, Betinho, que negócio é esse de evangelho? O que é o evangelho? O máximo que talvez você saiba sobre esse tal de evangelho é que existem 4 livros na Bíblia aí no início que são chamados de evangelhos, né? No Novo Testamento, o evangelho de Marcos, de Mateus, Lucas e de João. Tudo bem, esses 4 evangelhos têm uma coisa em comum. Eles contam a trajetória, a história da vida de Jesus. Mas o evangelho em si é uma boa notícia de Deus para a humanidade. Mas que boa notícia é essa? Pois bem, vamos lá contar a história. Deus havia criado o homem perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nada de errado. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Contudo, o homem quis ser igual a Deus. A criatura quis ser igual ao Criador. E ao fazer essa tentativa, ele desobedece a Deus na sua única advertência negativa que Deus dá ao homem. A única orientação negativa que Deus tinha dado ao homem era para não comer de um determinado fruto. E ele vai lá e come desse fruto. E com isso, a conexão que era de cabo, via fibra, a mais de 100 megas por segundo, era totalmente muito boa, pum! Caiu, se tornou uma conexão de escada. Lembra lá do final da década de 90, a conexão de escada que você tinha que entrar na internet só depois da meia-noite? Pois bem, era uma conexão ruim, que não dava muito certo, começou a dar problema, a dar oscilação. Então o homem se desconectou de Deus, ele ficou distante de Deus. Mas diante dessa má notícia, que o homem se desconectou de Deus, Deus ainda assim não desiste do homem e da sua criação. Então Deus amou tanto ao mundo, tanto a humanidade, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele acreditasse não morresse, mas tivesse a certeza da vida eterna com Jesus Cristo. Então, o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, dizendo que, essa reconexão voltou. É uma notícia de cura, de salvação, de restauração. A humanidade tem jeito, a humanidade tem uma perspectiva de vida. E olha só, o Evangelho é um anúncio da palavra de Deus. Um missionário, talvez você esteja pensando, Betinho, o que é um missionário? Bom, um missionário é toda pessoa que conhece Jesus e que fala de Jesus. Ou seja, todo o cristão é um missionário. Mas tem alguns que são missionários transculturais. E quem eu vou citar agora aqui é Ronaldo Lidório, um missionário brasileiro que teve um trabalho transcultural em Gana. Ele conta que teve um certo encontro durante uma semana ali em Gana, com algumas pessoas que vinham de lugares distantes. Entre eles estava uma mulher concomba, do interior de Gana, que demorou ali 3 dias a pé para chegar até a cidade. Eles passam aquela semana num treinamento ali, conhecendo um pouquinho mais da Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia impressa em sua própria língua. Ela era apenas falada, eles não tinham ainda traduzido e escrita. Então as pessoas naquela semana ficaram decorando alguns versículos para aquele negócio internamente. Pois bem, findado o treinamento, essa mulher começa o seu retorno para a sua casa. E ela estava se aproximando da chegada de casa, 3 dias aí de caminhada, ela se lembra. Ela cai em si e fala, esqueci de um versículo. Puxa vida, o que eu vou fazer? Ela pega, retorna, 3 dias de caminhada, volta lá para a cidade de Coni, em Gana, e chega pro Ronaldo e fala, Ronaldo, eu esqueci aquele versículo, como era mesmo? E o Ronaldo fica embasbacado e pergunta, mas você
faz 6 dias praticamente aí que a gente teve o nosso treinamento, você foi e voltou para casa, por que você fez isso? E ela responde para o Ronaldo, a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Esse é o Evangelho que faz a gente fazer alguns sacrifícios e algumas concessões. E foi assim que aconteceu com aquela senhora em Gana, em Coni, com o Ronaldo. Mas, diante disso, com isso em mente, sabendo o que é o Evangelho, que é essa boa notícia, olha só o que Paulo conta pra gente em Filipenses, agora no capítulo 1, a partir do versículo 12, vou ler até o 18. Convido a ler comigo aí, caso você tenha a sua Bíblia, seja ela em papel aqui, meio capenga, ou então digital aí. Leia conosco, Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os meus irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Hoje a gente vai ver essa perspectiva diante da crise, uma perspectiva de vida diante da crise, olhando para o passado e olhando para o presente. No domingo que vem, a gente vai olhar para o futuro. Então hoje a gente olha para o passado com Paulo e olha para o presente. E olha só, olhando para o passado, Paulo revela que ele não tem um passado de amargura, de ressentimento, de tristeza ou de angústia. Vamos ler de novo aqui o versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo vê um propósito divino em tudo aquilo que ele passou e vivenciou. E olha só, o que aconteceu com ele? Aliás, eu já lhe faço uma pergunta inicial. O que aconteceu contigo que, ao invés de te destruir, contribuiu para o avanço do Evangelho? Muitas coisas que aconteceram aqui com o Paulo, que a gente vai falar, são coisas ruins, mas todas elas contribuíram para o avanço do Evangelho. Poderia citar muitas, mas vou citar aqui um pouquinho mais de meia dúzia. Primeiro, lá em Jerusalém, em Atos 9, logo depois que é relatada a conversão de Paulo, ele chega na igreja de Jerusalém e ele é rejeitado. Ele não consegue fazer parte daquela igreja. Lembro-me há 10 anos atrás, um pouco menos disso, quando eu e a Flávia nos casamos e procurávamos uma igreja à época para frequentar e fomos rejeitados algumas vezes. A gente entrava, saía, parecíamos que éramos apenas mais um diante da multidão. Como isso é ruim, como isso é desagradável e chato. Espero que você que esteja aqui nos acompanhando, talvez online hoje, e que não ainda teve a oportunidade de chegar presencialmente na Ibira, dado esse acontecimento de distanciamento social pelo qual nos encontramos, que quando você for lá, a gente possa dar um grande abraço e você seja bem recebido por todos nós. Se esse tempo demorar muito, não deixa de entrar aí nos comentários ou então no nosso Instagram para a gente poder fazer contato contigo. A gente que não gosta de ser rejeitado na igreja, não. Bom, isso aconteceu com Paulo logo de cara. Depois ele foi para Tarso, e ficou, Tarso, a cidade natal dele, e fica esquecido lá por 10 anos. Um grande pregador, um grande cara, ficou de lado, no anonimato, por 10 anos. Ele também foi apedrejado e arrastado quase como um morto em Listra, em Atos 14, versículo 9. Mas diante disso, ele não questiona Deus em nenhum momento. Outra coisa que a gente conversou semana passada e hoje eu quero ler contigo em Atos 16, a partir do versículo 22. Olha só o que
acontece com Paulo em Filipos, a cidade que para quem ele escreve e é o destinatário dessa carta que lemos hoje. Então, Atos 16, a partir do 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O versículo 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles foram açoitados, jogados na prisão e tiveram seus pés algemados, presos a um tronco. Isso é o que aconteceu à cidade de Filipos, o destinatário dessa carta. Pois bem, depois de Filipos, ele volta para Jerusalém, Atos 21 conta isso, e ele é preso ali em Jerusalém. Depois dessa prisão de Jerusalém, agora caminhando para o fim da vida de Paulo, ele enfrenta um naufrágio. Ele estava indo para Roma, mas o barco onde ele estava foi uma espécie de Titanic precursor e afundou. Nessa que o barco afunda, ele para numa ilha ali perto da Cilícia, a parte de baixo da bota da Itália, chamada Malta. E quando ele chega naquela cidade, estava uma grande chuva, um naufrágio tinha acabado de acontecer. Imagina, um náufrago chegando na ilha, uma chuva, algumas pessoas ali de boa vontade abrem um espaço que eles tinham de moradia, acendem uma fogueira para que os náufragos se esquentassem. Nessa que acende a fogueira, uma cobra sai de dentro da fogueira e pica a mão de Paulo. E nessa que pica a mão de Paulo, Paulo dá uma chacoalhada, as pessoas que estão ao redor ali de Paulo falam, se esse cara não morreu no naufrágio, esse cara tem alguma coisa ruim. Por que logo nele a cobra foi picar? Isso daí é justiça de Deus, esse cara precisa morrer. E nessa, o pessoal ali não acode Paulo, o pessoal crê e pensa que deseja que ele morra por conta de uma justiça própria que eles imaginavam ser o correto, mas nessa Paulo joga aquela cobra dentro do fogo, mata aquela cobra e não morre por conta da picada daquela cobra. Muitos poderiam dizer que ele era um azarado ou ele era um pé frio, mas nada disso. Na realidade, Paulo estava ali com um propósito divino maior. Ele cura uma pessoa e depois dessa cura inicial ele começa a curar muitas outras pessoas. Paulo realiza muitos milagres ali em Malta. Lembre-se, ele estava sendo levado preso para Roma. Pois bem, e ele chega em Roma, e aí a história é contada no finalzinho do capítulo 28 de Atos, perto ali do Fórum Romano, era onde era a prisão de Paulo, num lugar em Roma, num lugar ermo, submerso, uns 3 pavimentos embaixo da terra, no térreo, na luz do dia, pode estar 40 graus à sombra, naquele fundo, no calabouço, mesmo no verão, um grande frio fazia. Ali foi o lugar onde Paulo ficou preso. Por onde ele passava, ele gerava ou era um gerador de problema. Mas ele olhava para o passado pela perspectiva de Deus. E ele olhava que a mão de providência de Deus dirigia a sua vida e a sua agenda. Ele não focou no seu sofrimento com uma autopiedade ou uma autocomiseração. Ele estava preso, estava algemado, foi açoitado. E ele não ficou de mimimi, ele não ficou falando, ó céus, ó vida, os meus sofrimentos e as minhas dores. Não, ele está focado em algo que realmente importa, naquilo que mais tem valor para a vida dele, que é o progresso do Evangelho. O que importa para Paulo é que o Evangelho avance, é que a obra de Deus cresça. O que importa para ele não é o seu próprio bem-estar físico, mas sim o avanço do Evangelho. Paulo, ele vê o passado pela ótica de Deus. Ele não considera que o sofrimento é um fruto de uma casualidade, do acaso, de uma fatalidade ou determinismo. Ele entende claramente aquilo que ele escreve em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E olha como isso é importante, olhar a vida dessa forma, entendido que a despeito das circunstâncias, isso acaba vacinando a nossa vida, o nosso coração contra mágoas, ressentimentos, sem ranço, amargura ou vontade de retaliação, porque a gente consegue visualizar, entender e viver que é a mão de Deus que direciona a nossa vida.
Paulo também não considerou que o sofrimento fosse uma perseguição de homens. Ele foi apedrejado, foi açoitado, encarcerado, algemado, mas ele nunca olhou isso como uma perseguição humana. Ele nunca viu o seu sofrimento e perseguição sendo feito por agentes autônomos e independentes. Não, em tudo isso, no meio da grande dor, no meio da grande crise, da grande aflição, ele via a mão de Deus agindo na vida dele. E se não olharmos para a vida assim, começaremos a lutar contra as pessoas, querendo bater de frente com as pessoas. E aí o que vai acontecer com a nossa vida? Ela vai se complicar, porque o ranço, a dor, a mágoa, o ressentimento vai aumentar e vai sobrepujar em nosso coração. E a gente não vai conseguir viver, porque fica guardando rancor, dor, amargor dentro do coração contra outras pessoas. A hora que a gente consegue tirar o ponto focal da nossa existência, do nosso eu, da nossa autocomiseração, da nossa autopiedade e ver que tudo é algo soberano, tem Deus por cima, as coisas certamente mudarão de figura. E uma outra coisa que muitas vezes acontece é colocar, isso é obra do inimigo, isso é coisa do capeta, isso é coisa do capiroto. Paulo não considerava o seu sofrimento como a fúria de Satanás. Ele sabia que Satanás não era o agente que estava determinando a sua agenda. Ele entendia que a sua vida estava sendo conduzida não pelo inimigo, mas sim por Deus, que coordenava tudo e estava por trás de todas as coisas adversas que aconteciam com ele. Então, ao olhar para o passado, Paulo não se ressente, não fica amargurado, não fica triste. Agora, ao olhar para o presente, como Paulo vê isso acontecer? Desculpe, me esqueci uma fala antes, olhando para o passado. Quando ele olha para o passado, ele entende que o sofrimento é uma oportunidade de propagação do Evangelho. Olha só o que diz o versículo 12, leio de novo aqui, principalmente o finalzinho. Ao contrário, servindo para o progresso do Evangelho. O progresso aqui, essa palavrinha está grifada aqui da minha Bíblia, porque ela é interessante. Esse progresso que dava a ideia de um avanço do exército, ou então de uma expedição imperial de um rei. E o que isso implica? Que antes do avanço do rei, antes do avanço do exército, algumas pessoas iam antes para tirar os obstáculos da frente, para abrir o caminho, para derrubar as árvores, para cortar o mato que havia crescido. Então, para o progresso do Evangelho. Então, as coisas que aconteceram com ele, com Paulo, não criaram obstáculos para o Evangelho, mas sim abriram caminho, abriram fronteiras, abriram-se portas. Para quê? Para aquilo que mais importava para a vida de Paulo, e eu espero que seja o que mais importe para a minha vida de todo o coração e para a sua vida também, diante de seja qual for a circunstância, para a propagação do Evangelho. As prisões, elas não fecharam as portas, mas elas sim abriram grandes horizontes para o Evangelho. Às vezes um aparente problema não é um problema, mas sim a solução para que o Evangelho seja verdadeiramente evidenciado e ficado na luz aí. Paulo olha para a situação adversa e relata uma oportunidade de propagação daquilo que ele mais ama. Nesses dias aqui, que temos passado os reclusos, o que você tem propagado? Tenho visto aí muitas listas de série, comidas, viagens no Instagram. Marque aqui 3 pessoas para que você quer saber quais foram os lugares mais interessantes que ela viu. Marque aqui quais lives você assistiu nesse tempo de reclusão. O que mais tem chamado a sua atenção? O que mais você tem propagado? No que depender de você, o que vai progredir nestes dias de reclusão, sabe? Não faz muito tempo, talvez uns 10 ou 15 dias atrás, um amigo nosso da Ibira compartilhou comigo uma postagem no Instagram de um relato de uma pessoa que não conhecia Jesus. E ela, não o conhecendo, chegou a um ponto em sua vida que decidiu tirar sua própria vida. Ela estava pronta para cometer um suicídio.
Mas pensando um pouquinho mais, ela entrou ali no Instagram, né, deu aquela última olhada e viu um post de um amigo que há tempo ela não conhecia, não via, mas era um conhecido seu, e esse amigo era um cristão que compartilhava naquele momento uma pregação da sua igreja. E essa pessoa que estava propensa a tirar aí a sua própria vida, clica ali, começa a ouvir a reflexão, aquela mensagem daquela igreja que ela nunca tinha ido, nunca tinha visto, mas pela internet ela viu. Começa a ouvir e ela fala, caramba, isso aqui é pra mim. Parece que esse cara, esse pastor aí tá falando comigo, parece que ele conhece a minha vida, conhece os meus problemas. Moral da história para encurtá-la. Essa pessoa desiste de tirar sua própria vida, reconhece Jesus como o seu Salvador, reconhece que carece de ajuda, reconhece que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mudou a sua vida. Às vezes uma postagem despretensiosa pode transformar uma vida, pode transformar uma história. O que o Paulo tinha aqui em mente quando a adversidade, a crise era presente, não era o seu mimimi, sua autocomiseração. Ele não olhava para o passado com amargura, ressentimento e tristeza. Ele entendia que tudo estava abaixo do controle e da soberania de Deus. E por isso, ele podia propagar e deveria propagar aquilo que ele tinha de mais importante e mais precioso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, isso é olhando para o passado, agora sim. E agora a gente vai olhar para o presente, a partir da leitura do versículo 13 até o versículo 18. Vamos ler aí? Diz assim, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Se você está lendo aí comigo na NVI, você vai ver que lá embaixo tem uma notinha que fala palácio, isto é, o pretório. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Agora leia o 14. Que os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Essa palavra aí também tem uma notinha, que alguns manuscritos dizem a palavra de Deus. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo esteja sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me por isso. Pois bem, Paulo olha para o presente com alegria e ele vê essa prisão na qual ele se encontra como uma oportunidade de evangelização. Paulo aqui a gente vai dividir essa parte aqui essa parte final aqui de olhar para o presente com alegria em duas partes. Primeiro, Paulo falando do seu cárcere e depois outro C aqui, dos seus críticos. Pois bem, Paulo olha o cárcere como uma oportunidade de propagação da mensagem de Jesus Cristo. Os que prenderam Paulo certamente não imaginavam que as correntes que o prendiam o libertariam ao invés de prendê-lo. A cadeia foi um instrumento de aceleração e não de desaceleração e retrocesso da pregação do Evangelho. Assim tem sido hoje. Quantas lives cristãs têm sido feitas, quantas músicas cristãs têm sido feitas. Essa semana aqui tivemos diversas, né? Então o Evangelho certamente está sendo mais evidenciado nesses dias de isolamento físico, de proximidade física. Ao invés, Paulo, de reclamar diante da adversidade, Paulo usa a ocasião para influenciar as pessoas que estavam ali. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre isso, ele diz assim, que ele entende que Paulo entende que ele não é aqui um prisioneiro de César, mas sim o embaixador de Cristo dentro das cadeias. Paulo olha para a adversidade a partir da perspectiva divina. Ele olha aquilo a partir do olhar de Deus. E a perseguição não foi um problema para Paulo. E essa perseguição jamais será um problema para o crescimento e o avanço da igreja. A igreja, uma das mais perseguidas, nos países mais perseguidores da igreja, encontra-se na China. E a China hoje é o país
que, numericamente falando, é o que tem mais seguidores de Jesus Cristo. É o maior berço de pessoas que conhecem Jesus Cristo. E Paulo, a gente falou aqui, né, que ele pregou ali, ele falava de Jesus ali para a guarda do palácio. E essa guarda do palácio era a guarda pretoriana. O que é essa guarda pretoriana? Essa guarda era a tropa de elite, vamos dizer assim, eram os caras mais capacitados da guarda do Império Romano. E essa guarda do Império Romano, ela guardava até o próprio imperador. Então, os caras que guardavam Paulo ali eram pessoas tops, vamos dizer assim, dentro do funcionalismo público do Império Romano. Tanto é que um funcionário, por exemplo, aí, da guarda pretoriana, mesmo se ele não fosse um romano, se ele trabalhasse ali por 16 anos, ele ganhava a oportunidade e o título, ganhava, vamos dizer assim, o passaporte, o green card de um cidadão romano. Então era algo desejado, era algo anelado por diversas pessoas. E Paulo prega ali para toda a guarda romana, o texto fala. E por quê? Porque provavelmente, certamente, a guarda fazia turnos, e esses turnos eram de 4 a 6 horas para guardar os encarcerados. Então, a cada 6 horas, basicamente, tinha um cara do lado de Paulo, guardando, provavelmente algemado ao próprio Paulo, para que ele não fugisse. Paulo poderia murmurar, Paulo poderia roubar, poderia fazer seja lá o que for de ruim, mas o que ele tem diante disso? Ele se lembra que ele é um embaixador de Cristo na prisão, no momento de dor, de angústia, de dificuldade, de problema, de aflição. O que ele faz? O que mais importa, o que mais a gente deve fazer? Pregar Jesus Cristo, falar de quem Jesus Cristo é. Ele não se exime disso. E é interessante que o texto fala que, olha só, lá no versículo 13, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda e a todos os demais que estão na prisão. A fofoca ali de Paulo, a boa notícia do evangelho chegou para todo mundo. Ele compartilhou o evangelho e conseguiu influenciar ali muitas pessoas diante da prisão que ele estava acometido. Paulo também estimulou a propagação do Evangelho de Deus, na palavra de Deus. Olha só qual foi o alcance desse estímulo. No versículo 14, na parte A. E os irmãos, em sua maioria. É interessante que, diante da crise, nem todos vão se preocupar unanimemente, nem todos vão abraçar a causa de propagar o evangelho. Isso Paulo já relata aqui. Foi a grande maioria. E outra coisa interessante aqui, que essa maioria não é apenas formada por líderes, por pessoas de alto escalão, como se houvesse uma certa diferença entre clero e leigos na igreja. Ele fala que é todos os irmãos. Ele fala ali no comecinho do versículo 14. E os irmãos, em sua maioria. Então a galera toda da igreja ali estava estimulada em propagar esse evangelho. E a fonte desse estímulo de propagação era clara, era evidenciada ali no versículo 14, no meio também, motivados no Senhor. Se Deus não estimula o cristão, ninguém vai estimular, não é o Betinho, não é a Ibira, não tem quem estimule pessoa nenhuma, a não ser Jesus Cristo para falar dele. Aí a pergunta inerente a essa questão, que não tem como não ser feita: o que tem estimulado a sua vida? Quais têm sido as fontes do seu modelo de vida? Qual tem sido o paradigma da sua ação? O que faz você agir? O Senhor ou as sutilidades da vida? Pois bem, versículos 15 e 16 falam a razão desse estímulo. No finalzinho do versículo 15 fala de boa vontade. Estes o fazem por amor. Então, a propagação do evangelho era por boa vontade, por desejo também aí próprio, por amor, por entender que aquilo é o que tem de mais precioso na vida. E o resultado desse estímulo, no versículo 14, a gente consegue
ver isso. É o anúncio do evangelho com determinação e destemor. No finalzinho ali a gente lê isso. Já que Paulo está preso, já que Paulo está ali cerceado do direito de ir e vir, ele está pregando, nós que estamos fora não temos outra oportunidade, a não ser mandar ver. É isso que o pessoal ali de Filipos entende. Então a prisão encoraja os cristãos a falarem daquilo que Deus fez na vida deles. E Paulo agora vai fazer aqui a transição do cárcere, da cadeia, para os seus críticos ao olhar para o presente. E diante dos seus críticos, ele tem um olhar no presente de alegria. Olha só o que Paulo faz aqui. Paulo, ele não se entristece diante da competição que os seus críticos querem fazer com ele. Nem todos que foram estimulados a pregar, como a gente leu aqui atrás. A gente viu que foi só a maioria, mas alguns começaram a pregar Jesus por inveja e queriam criar inveja em Paulo. Olha só, eles falavam com a motivação errada. Olha só o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo aí fala, vai citar alguns pontos: inveja, rivalidade. Aí depois a gente pega o versículo 17, ambição egoísta e sem sinceridade. A inveja, aqui eles diziam o seguinte, que na realidade é o seguinte: o conteúdo que eles promoviam, que eles falavam, era um conteúdo bom. Contudo, a motivação, aquilo que ocupava espaço dentro do coração deles, era algo ruim, era algo errado. O que ocupava o lugar no coração deles? Primeiro, a inveja. Alguns faziam aquilo que é de Deus, não para a glória de Deus, falar de Jesus para que Deus seja engrandecido, mas sim para a sua própria exaltação. É a ideia aqui de alguém que dá uma oferta generosa na igreja, não para que aquela causa que a igreja está apoiando, que ela está defendendo, seja mantida, seja evidenciada, mas para evidência própria, para falar, eu sou bom, eu tenho dinheiro, eu posso bancar isso aqui. Infelizmente, isso acontece. O versículo 15 segue, ele fala que um outro motivo, outra motivação ruim dentro das pessoas que falavam de Jesus ali era a rivalidade. Era para dividir as pessoas. Eu ouvi de Paulo aqui na cadeia. Não, eu ouvi aqui do fulano de tal que está livre. Então, era com o objetivo de criar partidarismo de direita, de esquerda. Era rixa mesmo. Essa era a ambição. E ali, falando em ambição, no versículo 17, fala que era por ambição egoísta, por discórdia, por disputa, para aumentar a influência própria e o prestígio de que cada um que falava. E também era sem sinceridade, fala ali no versículo 17. Era fazer a melhor coisa do mundo, que era falar sobre Jesus, mas com a motivação mais obscura e mais inimaginável possível. E por fim, o objetivo desses críticos de Paulo era criar a ele algum tipo de sofrimento. Eles queriam trabalhar para apresentar relatórios e competir com Paulo, pois eles pensavam que Paulo era como eles, com a mesma motivação, disputando aí prestígio e resultado. Eles imaginavam que Paulo estava preocupado com isso. Mas certamente não era isso. E é estranho, é muito estranho, que eles falavam a mensagem certa, mesmo com uma motivação errada. Só que aqui é importante a gente fazer um destaque. No versículo 17, eles falam que não é que eles falavam heresias, eles falavam verdadeiramente sobre Cristo. Olha só, no versículo 17, aqui eles pregavam Cristo. Eles falavam de Jesus, mas a motivação não era a correta. Mas mesmo com a motivação errada, eles pregavam ainda sobre Jesus. E o resultado dessa pregação de Jesus está lá no versículo 18. Paulo se alegra, ele fala de novo, falarei, me alegro nisso. Não importa se a motivação está errada, o que importa é que o evangelho está sendo pregado, porque o evangelho, como a gente já falou hoje aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A motivação era terrível, mas o conteúdo era bom. E aqui vale também mais uma reflexão para a gente. Muitas vezes a gente é pronto a criticar,
oprimir, às vezes, até aqueles que têm alguma motivação errada e estão falando de Jesus. A nossa postura diante disso deve ser como a de Paulo, a buscar aquilo que nos aproxima. Isso o Sayão, o pastor da nossa igreja mãe, da nossa querida IBNU, sempre repetiu: busque aquilo que nos aproxima, busque aquilo que nós temos em comum, não aquilo que nos repele, aquilo que nos distancia. Claro, evitando aqui, desde que não seja uma heresia, mas apenas uma motivação, porque motivações erradas, eu imagino que você, assim como eu, também tem, não tem jeito. Mas diante disso, a reação de Paulo a esses seus opositores não é outra, a não ser a de alegria, como a gente leu ali no versículo 18. Independentemente se eles estão falando mal de Paulo ou se opondo a ele não liga para isso. A preocupação de Paulo, desde o início, não é com o mensageiro, não é com quem está falando, mas sim com a mensagem. Aqui outra reflexão para a nossa vida hoje já. Temos a capacidade de reagir como Paulo? Se uma pessoa pega no nosso pé, nos critica, faz com que a gente fique ferido, magoado e chateado, qual é a nossa reação? Será que a gente consegue chegar à perspectiva de vida que Paulo tinha, de não nos importarmos com o que falam de ou contra mim, e abrir mão de defender a nossa reputação, desde que o evangelho seja evidenciado, sendo proclamado e sendo anunciado? Será que a gente consegue chegar nessa maturidade de perspectiva de vida? É a pergunta que Paulo nos deixa para nós. O que importa não é o anunciante, é o evangelho. Não é o prestígio, é sim a boa nova. Quantas vezes a gente fica chateado ou ressentido quando as pessoas não nos dão valor ou um prestígio que a gente acha que deve nos ser devido? Quantas vezes a gente fica triste quando pessoas criticam a nós ou o nosso método? Paulo fala que, na boa, na linguagem do amanhã, né? Nada disso importa, não. Isso não interessa. O que importa é que o evangelho seja pregado, é que o evangelho seja evidenciado, é que o evangelho seja a verdadeira perspectiva divina. E Paulo, caminhando agora aqui para o nosso fim, ele não defende, nem sequer defende a si mesmo. Mas olha só no versículo 16, ele defende o evangelho. Olha aqui, esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Ele aqui, essa ideia de defesa é de apologia, de guerrear, combater contra a falsa fé. E esses dias aqui em que vivemos têm sido dias que, e a cada dia mais, serão dias que precisaremos combater, não a favor de nós mesmos, da nossa reputação, mas sim a favor do evangelho. Essa semana atrás teve uma questão judicial no STF por conta do aborto. A Ibira é pró-vida. A Ibira é uma igreja que segue a Bíblia. E a Bíblia é pró-vida. A gente, independentemente de qualquer pensamento de achismo, isso é duro falar, mas é a verdade. A gente vai seguir a Bíblia. A Bíblia fala que a vida é um dom de Deus. A gente não vai ser a favor do aborto. Não tem como ser. Outra questão que às vezes é negociada, as questões éticas e morais, né, de valores do evangelho, de poliamor, de policasamento, a Ibira não vai ser a favor, não vai endossar isso, não tem como. Nós estamos incumbidos de defender o evangelho. E Paulo, por fim, aproveitou esses dias, esse período de reclusão, de isolamento social, para escrever cartas que ficaram imortalizadas. Entre elas aqui, a gente pode listar 4 cartas que Paulo escreveu na sua prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Pelo menos 4 cartas ele escreveu preso, cerceado do seu direito de ir e vir. Essas cartas ainda são luzeiros que fazem brilhar, que através da leitura delas, pessoas conheceram a Jesus, pessoas tiveram as suas vidas transformadas.
Talvez hoje você não possa escrever, não seja tão útil escrever cartas, mas certamente ainda é útil escrever mensagens de WhatsApp, escrever posts no Instagram, posts no Facebook, para que pessoas conheçam a Jesus Cristo. A grande conclusão que a gente chega diante disso tudo, caminhando agora realmente para o fim da nossa reflexão dessa tarde, é que Paulo viveu e olhou a partir da perspectiva de Deus. Ele fez uma leitura do seu passado e do seu presente pela perspectiva divina, sem mágoa, sem ressentimento, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Será que nós podemos olhar para o nosso passado e presente a partir dessa perspectiva, sem nos entregarmos à murmuração, a rancor, a lamentos, a reclamações, a mágoas, ressentimentos, por talvez coisas terríveis e adversas que tenham acontecido e que passamos? O convite inevitável é: olhe para tudo isso da perspectiva divina. A única coisa que importa verdadeiramente é que Cristo seja glorificado na vida ou na morte. O que verdadeiramente importa é que se o Evangelho e a Palavra de Deus estão avançando. Talvez você tenha alguma coisa mal resolvida no seu passado, como sabe aquela ferpinha que entra no dedo, difícil de tirar, que cria pus, que às vezes sangra, que deixa o dedo latejando de dor? Talvez você esteja passando aí talvez esteja aí se pensando no que está acontecendo, que te faz sofrer com essa farpinha, com uma injustiça, com uma incompreensão, com mentiras, perseguições. Diante disso, quero encorajá-la a tirar o foco das circunstâncias e focar para a vida da perspectiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus parece um jargão, mas é a maior realidade e verdade. Deus tem um plano maior. E a pergunta aqui a ser feita não é quando o sofrimento, quando a crise acabará e passará, mas sim como eu, Betinho, como você, como nós, como Ibira, podemos usar esse sofrimento para que a palavra de Deus, para que o Evangelho de Deus avance no meio dessas lutas. Senhor, quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajude, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, que a gente consiga entregar a nossa vida a Ele, pedindo a ajuda de Deus, para que a gente possa enfrentar essa crise, estando sensível à vontade, ao plano soberano de Deus e para a nossa vida pessoal e também para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe e que o Evangelho de Jesus Cristo prospere através da minha vida, das minhas postagens, da sua vida, das suas postagens, do seu dia a dia. Que a glória seja sempre ao nosso Deus. Que Deus abençoe, uma boa tarde e uma boa semana. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer alguns recadinhos para vocês. As nossas contribuições e ofertas podem continuar acontecendo através da conta da IBNU. Basta você colocar 25 centavos no final da sua doação e enviar o comprovante para o e-mail da Ibira que aparece aqui ao lado, juntamente com os dados da IBNU. Tire uma foto, assim fica mais fácil para que você tenha todas as informações. Essa semana tem PG. Se você ainda não participa de um PG, entre em contato com o nosso time de comunicação no Instagram e eles irão te direcionar. Neste momento, eles estão acontecendo virtualmente, mas quando tudo isso passar, nós temos PG no Brooklyn, na Vila Olímpia e no Jardim Prudência. Durante os nossos encontros presenciais, nós temos o nosso momento de gente que curte gente, que nesse momento não está acontecendo, mas ele também pode acontecer virtualmente, assim como os nossos PGs. Basta você enviar uma mensagem ou compartilhar uma das nossas reflexões que estão no canal do YouTube, Instagram e Facebook da Ibira. Lembre-se, este é o momento que temos de cuidar ainda mais das pessoas. Até mais! Oi pessoal, estamos aqui isolados, cada um no seu canto, na sua casa, separados, mas nós temos algo muito mais forte que nos une, que é a nossa fé no nosso Deus soberano, poderoso, Jesus Cristo. Então, nesse tempo agora, na nossa celebração, o convite é para que a gente ore, interceda e espero que você venha comigo junto nessa oração, aí na sua casa.
o Betinho tem sugerido para a gente colocar a mão no nosso coração, eu acho que a gente pode fazer isso, né? E clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos junto orar? Deus, muito obrigada por poder entrar na Tua presença. Nós sabemos que isso é possível por causa do sacrifício de Jesus. Muito obrigada, Jesus, por esse acesso ao trono da graça, graças ao Teu sacrifício, Senhor. Nós reconhecemos Tua grandeza, Teu poder, Deus, Teu amor, nos curvamos diante da Tua soberania, nos prostramos, nos humilhamos, como diz a Tua palavra, nos sujeitamos debaixo da Tua forte e poderosa mão, para nesse momento, juntos como igreja, clamarmos o Teu favor, principalmente nessa situação que estamos vivendo, Deus, no mundo todo. Não sei se isso já foi visto algum dia, Pai. Nós invocamos a Tua interferência. Eu quero, em nome de Jesus, colocar cada casa, cada lar de cada pessoa que agora está aqui junto, nessa conexão, que o Senhor vá em cada lar com a Tua onipresença, Deus. Que os Seus anjos estejam nas portas, impedindo esse mal de entrar nas nossas casas, Deus. Que a Tua bênção, Senhor, esteja nos relacionamentos dentro dos lares, nesse tempo de isolamento. Abençoa os relacionamentos dos casais, dos pais com os filhos, entre irmãos. Deus, em nome de Jesus, sobre nossa mesa, Deus. Que o Senhor esteja preservando também os empregos e dando a inspiração para aqueles que estão trabalhando em casa. Deus, acalma as crianças, que também isso é tão difícil para elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa imunidade necessária, Senhor, para que esse vírus não nos ataque. E em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja cuidando também da nossa mente, todos os sentimentos ruins, todo mau pensamento, todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda incerteza, toda depressão, que tudo isso saia da nossa mente em nome de Jesus. E Pai, eu peço que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver esse tempo de pandemia sem esses maus pensamentos, que Teu Espírito Santo nos capacite com domínio próprio, com paz, com alegria, porque agora é hora de viver aquilo que a gente tem ouvido no exemplo de Paulo. Agora é hora de viver, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus, venha nos fortalecer em nome de Jesus com Teu Santo Espírito nesse tempo de dificuldade, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando, Deus. Queremos Te entregar também a vida de cada um da nossa igreja que está passando por algum problema de saúde. Entregamos a vida da Deise, do Rafinha, da mãe da Ivania. Aproveito para colocar a vida da minha mãe, que está em tratamento de quimioterapia por conta de metástases. Por favor, Senhor, desembaraça, tira toda a burocracia desses convênios, mas nós pedimos mesmo é cura, Deus. Porque sabemos, Jesus, que o Senhor é o mesmo e o Senhor pode curar hoje da mesma forma que curou o servo daquele centurião com uma só palavra. Deus, entregamos a Ibira, que é a Tua igreja. Jesus, nós dizemos que o Senhor é o cabeça da Ibira. Nos orienta como corpo a fazer a Tua vontade. Traz o crescimento. Usa, Deus, a vida do Betinho e toda a liderança que o Senhor tem levantado para Te servir, Pai. Usa de acordo com a Tua vontade. Obrigada por essa igreja, Senhor. Pai, também queremos Te entregar, em nome de Jesus, tudo que está acontecendo lá fora, nesse mundo, Deus. Temos ouvido tantas notícias. Tua palavra fala para a gente não temer as más notícias. E nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha firme, eterna. Sabemos que o Senhor é o nosso socorro presente no dia da angústia. E sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tem o controle da história nas Tuas mãos. O Senhor escreve a história de acordo com a Tua vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as pessoas que estão envolvidas diretamente com os casos, profissionais da área da saúde, com os casos de Covid, com mesmo esses profissionais que têm nos atendido no supermercado, seja os motoboys, seja os nossos funcionários do nosso condomínio, pessoas da farmácia, são tantos que estão envolvidos, que estão lá fora, Senhor, que estão tendo que trabalhar, Pai. Nós entregamos a vida de todos esses nas Tuas mãos. Quero Te entregar também a vida das pessoas que estão envolvidas para
achar a cura, uma vacina, seja lá o que for, o Senhor é dono de toda sabedoria. Traz a tua interferência sobre isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, te entregamos também todo o governo, toda a autoridade, como o Senhor fala na sua palavra. Deus, interfere, Senhor, na história do Brasil. Tira, Deus, toda essa podridão, tira todo o interesse próprio, Pai. Todo aquele que vem para roubar, matar e destruir, todo aquele que vem para tirar o dinheiro que já está sendo destinado para a causa certa, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos todas as autoridades nas Tuas mãos. E o Senhor é a autoridade maior no Brasil. Nós declaramos que o Senhor reina no Brasil. Nós declaramos que o Senhor, Jesus, é o Senhor dessa nação. Pai, olha para nós que temos orado, temos clamado. As placas das igrejas, Deus, estão unidas, invocando o Teu nome, pedindo misericórdia, jejuando. Pai, tem compaixão do Brasil, Senhor. Não nos deixa ser conhecidos somente como país corrupto, que solta ladrão, que tem carnaval, que tem promiscuidade, sexo fácil, moralidade. Não, Senhor, por favor, que sejamos conhecidos por aquele povo que invocou o Teu nome, que clamou, se humilhou, orou e buscou a Sua face. E o Senhor ouviu dos céus e sarou a terra. Sara essa nação, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Deus. Mas eu peço, abrevia esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós não sabemos como será a economia, não sabemos nada, Pai. O Senhor tem todo o controle. Então nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Já te agradecemos porque o Senhor nos ouve, Deus. Fica conosco, Senhor. Que essa semana seja de paz, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por ouvir o nosso clamor e obrigada por responder apesar de nós. Em nome de Jesus te entregamos essa oração, que seja tudo para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Então, meus queridos, amanhã começamos mais uma semana e se você não está envolvido em nenhum PG, seria bem legal, a gente passa um tempo bem legal em oração, isso fortalece a gente, né? A gente precisa nesse tempo diferente que a gente está vivendo. Então é isso. Então um abraço para todos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Uma boa semana para todos.